Olá, você que acompanha Exclusiva aqui na Band News Difusora. Nós vamos começar hoje um programa especial falando sobre a BR-319. Essa grande polêmica de muitos anos, todos vocês conhecem, mas muitas vezes conhecem de forma enviesada, né, com informações que vão sendo manobradas pelos políticos, muitas vezes também, em relação a essa questão que ela é fundamental para todos nós. Ela diz respeito há muitas questões que nós estamos vivendo diariamente, questões climáticas, questões ambientais, que vão sendo escamoteadas e que parecem simples e não são simples. Eu trouxe aqui, antes de começar a nossa entrevista de hoje, um breve resumo sobre o histórico do que acontece na BR-319. A BR-319 é uma rodovia federal que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Foi inaugurada em 1976, durante o período da ditadura militar, com a promessa de integração e desenvolvimento para a região, mas na prática trouxe mais problemas que soluções. São 855 quilômetros de extensão que cortam 13 municípios, a maioria em território amazonense. Metade da estrada não possui asfalto, o que torna a viagem perigosa, principalmente durante metade do ano, quando as chuvas na Amazônia, no barro cru, formam grandes atoleiros. As condições mais precárias são encontradas em dois pontos, o lote C, que tem 52 quilômetros, e o trecho do meio, de 405 quilômetros. Asfaltar a rodovia, que corta a parte mais preservada da floresta, não é simples, pois precisa incluir aspectos ambientais, sociais, econômicos e fundiários. A área onde a rodovia foi construída corta a região mais densa da floresta. Pesquisadores alertam para o risco do asfaltamento tornar a região uma nova fronteira do desmatamento, que, na verdade, já se tornou, em virtude do fenômeno espinha de peixe, quando são abertos novos ramais no entorno da especulação fundiária e exploração do agronegócio. Além disso, estudos indicam a necessidade de adequação do projeto da rodovia para a preservação da fauna silvestre e consulta aos povos indígenas que vêm sendo negligenciados e atacados ao longo dos anos. A área, com a presença de povos isolados, diagnosticados já pela FUNAI, e o eventual avanço do desmatamento põe em risco a existência dessas populações. Um levantamento do Observatório do Clima, com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrou que o desmatamento no entorno da BR-319 cresceu 122% de 2020 a 2022, após a concessão da licença prévia do governo Bolsonaro. Em comparação ao mês de setembro de 2023 e 2024, o número de focos de calor apresentou diminuição de 10%, mas o percentual é considerado pouco expressivo em relação à quantidade de registros em 2 anos. A maior concentração de focos de calor na região da BR-319 foi no município de Lábrea, pelo segundo mês seguido, com cerca de 974 focos, seguido por Porto Velho, com 809 focos, e Manicoré, com 491 focos de incêndio. Os municípios de Borba, Lábrea, Beruri, Canutama, Manaquiri e Manicoré apresentam aumento. Em julho de 2022, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro, o IBAMA concedeu licença prévia para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, iniciar as obras de infraestrutura no trecho do meio, a primeira das 3 fases a serem cumpridas, onde ainda é necessário emitir as licenças de instalação e operação. O processo é questionado por ambientalistas e pelo Ministério Público Federal. A última decisão foi emitida na semana passada, quando o desembargador Flávio Jardim, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, liberou o prosseguimento do processo de licenciamento para pavimentação e restauração da rodovia por meio de uma liminar. A decisão foi tomada após representações da União, do IBAMA, do DENIT e do governo Lula, que contestam a suspensão da licença prévia. O desembargador considerou que os estudos apresentados pelo IBAMA e DENIT eram suficientes e que a pavimentação poderia ajudar a monitorar as atividades ambientais na área. Em novembro do ano passado, o governo Lula instituiu um grupo de trabalho para avaliar a viabilidade da BR-319,
coordenado pelo Ministério dos Transportes, o GT apresentou um relatório no início deste ano, com a previsão de 25 condicionantes para a obtenção da licença de instalação. Dentre essas obrigações está a apresentação de um plano básico ambiental, programas básicos ambientais de componente indígena, projeto executivo que garanta pontes e passagens de fauna, de propostas de atuação colaborativa para a segurança e instalação de 3 postos de monitoramento. Há poucos meses, ao Amazonas anunciar projetos e soluções para a seca, o presidente Lula, ele próprio, ao lado da ministra Marina Silva, se comprometeu com a execução da BR-319, que já era uma promessa de campanha dele para o estado do Amazonas. E nós estamos aqui hoje com o Paulo Bruce, que é advogado do Observatório do Clima, trabalha nessa área de mitigância climática e vai explicar um pouquinho para a gente, do ponto de vista jurídico, mas também ambiental, como está a condição da BR-319. Paulo Bruce, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Paulo, explica para a gente qual é a condição jurídica da obra da BR-319 nesse exato momento. Bem, a licença prévia ela foi concedida no final do governo Bolsonaro e nós, o Observatório do Clima, entrou com uma ação civil pública e conseguiu uma liminar para suspender a licença prévia até que fossem tomados todos os cuidados ambientais que o IBAMA havia 15 anos apontava. O próprio órgão ambiental, que no final do governo Bolsonaro emitiu a licença prévia, durante os 15 anos anteriores se colocou claramente contra a expedição da licença prévia, porque é importante esclarecer um ponto, Rosiane. A mera concessão da licença prévia já gera uma série de empreendimentos que geram desmatamento. Então, o que a gente observou é que assim que a licença prévia foi concedida, o desmatamento imediatamente explodiu na região. Isso são dados que nós temos, o Observatório do Clima tem, e foram apresentados à Justiça do Amazonas. Paulo, são fatos que nós aqui em Manaus sabemos muito bem, porque nós respiramos a fumaça que vem dessa área que acaba sendo especulada, mas que também acaba sendo desmatada. Nós estamos respirando aqui, ano após ano, por meses, a fumaça que vem dessa região. Sim, então é perceptível. Eu diria que o que acontece, aí vocês sabem bem o que acontece no Amazonas, é sentido até aqui onde eu estou, na cidade de São Paulo, nós sentimos os resultados agora diretamente do desmatamento. É importante dizer, em primeiro lugar, que o Observatório do Clima não é contra a estrada, a reativação da obra da estrada necessariamente. O que nós somos contra é o início dessas obras sem que todos os cuidados ambientais, socioambientais apontados pelo próprio órgão ambiental, o IBAMA, sejam tomados. Eu chamaria atenção para esse detalhe. Durante 15 anos, o IBAMA foi contra a concessão da licença prévia. Ela só foi concedida no último ano da gestão Bolsonaro pelo então presidente do IBAMA, Eduardo Bin, contra uma série enorme de pareceres do próprio IBAMA que se colocavam contrários à expedição da licença prévia. Por quê? Porque o IBAMA apontava várias medidas e ações necessárias e que não eram cumpridas pelo DINIT e pelos responsáveis pela obra. Essas medidas e essas ações que envolvem, por exemplo, não só o anúncio de unidades de conservação, mas a implementação de unidades de conservação, consulta a povos indígenas, por exemplo, nenhuma dessas medidas vinham sendo observadas e continuam não sendo observadas. E, no entanto, no final do governo Bolsonaro, num ato até que surpreendeu os próprios técnicos do órgão ambiental do IBAMA, o então presidente do IBAMA concede a licença prévia, o que gera a situação atual.
Pois é, aí na atual condição a gente tem aí uma guerra de liminares, vamos colocar assim, nos últimos momentos. Essa questão jurídica ela se arrasta há anos. Assim, quando eu entrei na redação há 20 anos, uma das primeiras matérias já era sobre problemas jurídicos e ambientais da BR-309. Já teve para todo gosto, inclusive de aplicação irregular do recurso por parte de órgãos executores do Estado do Amazonas, sejam eles federais ou de relações aqui com órgãos estaduais. Já teve de tudo, o Ministério Público Federal com as coisas. É só ir lá no Google, ir lá no site do MPF e buscar isso. Essas informações, com certeza, estão disponíveis. Então, mas no atual momento, o que nós temos é uma licença que, na verdade, está com questionamento jurídico e que ela não é a definitiva, ela não é a derradeira, vamos dizer assim, a última, ainda precisa de outras licenças, é isso? Tem mais duas licenças, que é a licença de instalação e a licença de operação. A primeira delas é a licença prévia, é essa que a gente está discutindo. Mas é importante deixar claro que os requisitos, nem os requisitos para a licença prévia foram cumpridos e observados pelo DINIT. Então, o que nos espanta é que não houve mudança nenhuma entre a situação que precedia a concessão da licença prévia, não houve nenhuma mudança de comportamento dos órgãos governamentais que justificasse a expedição da licença prévia, em contrariedade a uma série enorme de pareceres e de análises feitas pelo IBAMA que apontavam uma série de problemas, uma série de ações necessárias para justificar, para autorizar a concessão da licença prévia. Eu citei aqui o cuidado especial com unidades de conservação, que são várias, né? E aí o governo, eu acompanho de perto essa ação, o governo vem, através da AGU, se manifestando na ação, sempre no sentido de defender a continuação, a licença prévia e a continuação das obras da BR-319, sempre no mesmo sentido. Olha, nós anunciamos aí uma série de unidades de conservação, mas isso não basta. Não basta só dizer que vai ter unidade de conservação, é preciso muito mais, é preciso sinalizar claramente que as ações, medidas de implementação de cada unidade de conservação já estavam sendo tomadas, e isso antes da expedição da licença prévia, porque isso é requisito para a expedição da licença prévia. E nada disso foi demonstrado. Agora o governo vem e diz que essas medidas estão sendo tomadas, mas elas deveriam ter sido tomadas antes da concessão da licença prévia e não agora. Né? Uhum. Então, o nosso ver, a gente está numa situação de ilegalidade. E é por isso que nós estamos discutindo na Justiça. De novo, a gente não é contra a reativação das obras da floresta. Agora, da forma como está, a gente pode estar à beira de um novo crime ambiental, porque nenhuma medida de cuidado com o meio ambiente e com as populações tradicionais também, que deveriam preceder a licença prévia, estão sendo tomadas. Olha só. Entendi, Paulo. A explicação do Paulo coloca a gente num outro eixo, né? Quer dizer, em função dessas fragilidades jurídicas do processo, tanto as decisões liminares, que são decisões temporárias, decisões que podem ser derrubadas a qualquer momento, tanto as liminares que suspendem quanto as liminares que autorizam, elas são frágeis em função dos questionamentos jurídicos e por não terem atendido os requisitos da legislação ambiental. Esse é um ponto, né, Paulo? E ele acaba refletindo todo o contexto histórico da BR-319, que eu queria que você falasse um pouco disso também. Por quê? Porque as pessoas, elas insistem, e elas insistem não é à toa, às vezes, inclusive, tem conotações levianas, de demonizar uma pessoa, como se essa pessoa fosse a responsável, mesmo estando fora do governo por muitos anos, de impedir a construção da BR-319, que é a ministra Marina Silva. Mas, ora, tudo o que acontece do plano de vista de execução de decisão da União, dos governos estaduais, dos municipais, eles dependem de vontade política.
O Paulo sabe disso, você que está ouvindo a gente já tem alguma noção. Se tiver vontade política, vai sair, a depender, claro, de alguns parâmetros muito básicos, né? Vontade política para a BR-319 tem de sobra dos políticos locais, dos governos que se sucedem, não importa a linha ideológica. Você vê o governo Bolsonaro, você viu o vice do Bolsonaro, o vice-presidente anterior, agora até me esqueci, o general, que era daqui do Amazonas, o Mourão, prometeu engolir a boina se a BR não saísse, né? Vontade política não sobra. O presidente Lula prometeu na campanha, veio agora e prometeu de novo. E por que isso não sai? Será que ninguém consegue se questionar e ver o óbvio, né? Não há responsabilidades básicas sendo assumidas de acordo com o que a legislação exige. É por isso que isso trava o tempo todo. E as pessoas precisam entender por que a legislação exige tanto, que mesmo sem esse processo todo, a coisa acontece, a coisa avança, o desmatamento avança, o governo, como o Paulo falou, não dá um passo de se organizar para qualquer tipo de fiscalização no sul do estado do Amazonas, não tem um posto, sabe? Não tem uma portinha da Polícia Federal para fiscalizar nada, uma região como é o estado do Amazonas. E as pessoas querem fazer assim, sabe, a torta e a direita. Então, assim, a gente deveria pelo menos desconfiar. Por que querem tanto, com tanta rapidez, passando por cima de tantas coisas? Certamente, minha gente, não é para o bem da população, não pode ser, né? Se fosse para o bem da população, o estado do Amazonas não estava na condição que está. Mas eu queria ouvir o Paulo sobre essas questões todas, né? Em relação à vontade política, aos impedimentos jurídicos e o que de fato acontece, independente do processo burocrático. Me parece, em primeiro lugar, que a vontade política do atual governo é claramente no sentido de fazer a estrada, né? E fazer a estrada no espaço de tempo mais rápido que conseguir. O governo se manifesta nessa ação muito claramente no sentido de querer acelerar essa obra e, infelizmente, passando por cima de uma série de cuidados que deveria tomar, cuidados socioambientais, de novo, com o meio ambiente, com as populações tradicionais da região. Eu colocaria nessa discussão, Rosiane, um outro aspecto. O ano que vem é o ano de COP do clima no Brasil, que vai ser em Belém do Pará, que é o principal encontro, para quem não sabe, sobre mudança climática da comunidade internacional. Esse encontro vai ser no Brasil. O governo Lula, o mesmo governo que agora insiste nessa obra de forma urgente e briga por ela na Justiça de Manaus, é o mesmo governo que se mostra para o mundo como um dos principais representantes de uma forma responsável de cuidar do meio ambiente e de fomentar o controle do clima. Se mostra como ambientalmente responsável pelo mundo. E é assim que tem sido visto pelo mundo, figuras como a Marina Silva, a Sônia Guajajara, o próprio presidente Lula, internacionalmente, eles são mais respeitados que questionados nesses temas socioambientais e de mudanças climáticas. Ora, a gente está falando de uma estrada que vai cortar uma das regiões mais preservadas da floresta amazônica. Essa obra ela vai gerar, se os cuidados todos não forem tomados, uma devastação ambiental que já está acontecendo, como eu falei, pela mera concessão da licença prévia, e vai gerar um aumento de emissão de gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, que contribuem para a mudança climática, gigantesco, né? E a gente corre o risco de chegar no final do ano que vem, se eu não me engano, em novembro, quando é a COP em Belém do Pará, com essa notícia para a comunidade internacional. O governo brasileiro, que se apresenta como ambientalmente correto, defende obras como a da BR-319 sem nenhum cuidado com o meio ambiente da região e com as populações tradicionais indígenas e não indígenas que vivem na região, uma obra que emite uma quantidade enorme, gigantesca de gases do efeito estufa no evento que é para tratar justamente de emissão de gases, cuidados para diminuir a emissão de gases e para controlar o clima do planeta.
Sim, ultrapassou, já que a gente vive nesse mundo que não se preocupa, né, com as consequências do que acontece nos territórios, com as populações tradicionais da região. Essa questão ela já ultrapassou esses limites há muito tempo, né? A fumaça, a devastação, ela não viu essa fronteira. Ela chega com muita frequência há algum tempo, já uns 4, 5 anos aqui em Manaus, e agora chegou também na região sudeste. Vocês também sentiram um pouco do que é respirar dias seguidos essa fumaça horrível, né? Ter um ar poluído. Eu sei que boa parte da população de Manaus é favorável a essa obra, mas eu também sei que a própria população de Manaus, assim como agora, como você mencionou, a população de São Paulo e de várias outras cidades da região centro-sul do país, sentem e respiram no ar as consequências do que a gente está falando, né? Então, eu considero que a nossa posição é só cuidadosa, né? Cuidadosa com o meio ambiente, com o ar que a gente respira, com a saúde da população, que obras como essa, se forem forçadas, sem os cuidados necessários com a natureza, com o meio ambiente, vão gerar e vão aumentar. É uma posição cautelosa. Juridicamente, a gente está falando de princípios de prevenção e precaução, que são princípios são princípios de direito ambiental e estão sendo violados também. Enfim, a gente tem uma série, se fosse para falar de um ponto de vista jurídico, a gente tem uma série de princípios que são violados por essa obra. Mas eu imagino que a gente possa, a não ser que queiram, mas a gente possa evitar essa discussão mais jurídica, porque me parece que as questões elas são muito claras e não precisam ser tratadas com termos jurídicos de um ponto de vista jurídico. Existe a questão indígena. Certo, a questão indígena é interessante porque no início desse processo, e a gente está falando de mais de 15 anos de processo de licenciamento no IBAMA, havia informação de que haveria ao redor de 45 povos indígenas que deveriam ser consultados na região. Esse número, é interessante, ao longo do processo de licenciamento, ele foi diminuindo. No processo de licenciamento, começou com 45 e agora está, me parece, em menos de 10. Se fala em menos de 10 povos indígenas que deveriam ser consultados. Não há notícia de consulta como deve ser, porque aí também quando se fala em consulta de povos indígenas, não é só ir lá e perguntar para os povos indígenas se eles são favoráveis ou não à obra, se eles têm ou não questionamentos, e aí não ouvir a resposta deles, porque muitas vezes é assim que se faz, e aí ticar esse requisito. Olha, foi feito a consulta prévia aos povos indígenas, como manda a convenção da OIT, 169 da OIT. Aí, cumprido esse requisito, a obra pode acontecer. Isso não aconteceu, não é assim que se faz. Os povos indígenas, vários, se colocam contrários e apresentam questionamentos à obra, e esses questionamentos não são sequer considerados. A resposta dos povos indígenas nessas consultas prévias, e aí, de novo, deveria ser, a consulta deveria acontecer com um número, me parece, muito maior de povos indígenas e populações tradicionais da região. Os poucos que foram consultados, eles deram respostas que não foram consideradas, porque alguns se colocaram contrários à obra. Isso é um outro aspecto, que é o desrespeito às populações tradicionais por onde vai atravessar essa estrada. E uma vez que isso avança e atropela, a gente não tem como voltar atrás. Algumas violências elas já estão em curso, né? Na verdade, elas deveriam estar sendo reparadas, elas deveriam estar sendo colocados obstáculos pelo Estado, mas isso não é o que está acontecendo, e a gente vê, a cada vez que se fala desse assunto do plano político, se mostra vontade política, se incentiva cada vez mais as irregularidades que ocorrem sem freio nenhum na região sul do estado do Amazonas, nessa região por onde avança o desmatamento. Está
assim, todos os dados, os satélites, tudo isso exibe isso com muita franqueza nas nossas vistas. E essa fala ela é tão importante, Paulo, que você esteja aqui esclarecendo para a gente, não só do ponto jurídico, eu imagino que haja muito fio solto mesmo, mas do ponto de vista prático, porque ela dialoga com o que as populações passam. Você não imagina o que é viver em Manaus e sentir o calor, que Manaus já é uma cidade muito calorenta. E com esse processo de transição do clima, com o aumento da temperatura, do ano passado para cá, nós estamos experimentando o calor que nós mesmos nunca tínhamos sentido na cidade. Nós não temos diagnóstico de como isso está nos atingindo. E, para piorar tudo, nos momentos em que esse desmatamento aumenta no sul do Amazonas e essa fumaça ela acaba vindo para Manaus, todo esse calor ainda fica mais concentrado porque fica tipo uma estufa. Nós ficamos parece uma estufa, sabe? Sem circulação de ar, com aquele cheiro horrível de que o nosso rosto está o tempo todo dentro de uma churrasqueira, né, queimando. É uma coisa que não dá para explicar e a gente não pode normalizar que as pessoas estejam condicionadas a isso. A gente não sabe quantas pessoas morreram nesse período, né, de problemas cardíacos e tantos outros, quantos problemas de saúde, como é que as mulheres estão envelhecendo nessa cidade em função da piora desse clima, né, do aumento da temperatura, que tem a ver com desmatamento, de forma geral, mas que especificamente em Manaus não tem como dissociar do que está acontecendo no sul do Amazonas. E é por isso que a gente traz esse assunto, volta e meia aqui, para que as pessoas possam ter acesso à informação e outros ângulos do que chega na pele delas, no ar que elas respiram, que está atingindo a vida delas diariamente. Paulo, eu queria que você explicasse também, pudesse falar, não sei se você tem alguns dados também, sobre a comparação com o que aconteceu com a BR-163, porque havia também na BR-163 toda uma promessa do governo, né, de que não ia acontecer uma série de desmatamentos, e já há estudos na Universidade Federal do Pará que mostram que houve aumento de calor, houve sim aumento do desmatamento, né, a condição de vida, a questão social, tudo alterou dentro dessa BR que deveria ser um símbolo, um modelo, né, de uma obra sustentável, né, que seria feita com sustentabilidade. Então, eu faria até uma outra comparação. Bom, em primeiro lugar, todas essas obras de estradas que cruzam florestas, elas se revelaram nocivas, degradantes ao meio ambiente e às populações tradicionais. Isso é computado, documentado largamente em relação a todas essas tentativas, às vezes, inclusive frustradas, a Transamazônica, por exemplo, que não foi sequer propriamente concluído e gerou uma devastação, uma degradação gigantesca e afetou populações tradicionais de várias formas, inclusive dados recentes, colhidos recentemente, em relação à obra de Belo Monte, porque eu colocaria nessa lista a obra de Belo Monte também. Todas elas seguiram mais ou menos o mesmo caminho, que é o anúncio de que os cuidados socioambientais com o meio ambiente, com as populações tradicionais, seriam tomados, e aí veio uma vontade política sempre no sentido de acelerar e fazer a obra o mais rápido possível, e o que se verificou em todas elas é que os cuidados que foram anunciados não foram tomados, e depois as consequências humanas, em termos de saúde pública, inclusive de problemas até de saúde mental. Isso foi por um grupo de psicanalistas, psicólogos, foi documentado no entorno da obra da BR, da Belo Monte. E o que aconteceu é interessantíssimo, um grupo de psicólogos, psicanalistas aqui do Sul foi para a região e até hoje, se eu não me engano, continua atendendo pessoas que passaram a ter problemas de saúde mental em razão da obra de Belo Monte. Todas essas obras, infelizmente, elas seguem esse mesmo percurso, essa mesma trajetória, e a gente está falando disso. Se os cuidados não forem tomados antes do início da obra, e a gente está falando especificamente antes da concessão da primeira das licenças, que é a licença prévia, a gente já conhece o percurso que isso vai seguir aqui também com relação à BR-319.
Nós não temos um bom exemplo de projeto de desenvolvimento para a Amazônia que não tenha, na verdade, causado muito impacto ambiental, devastação da floresta e muito sofrimento para as populações tradicionais. Aí a lista é muito grande, né? Aumento de doenças de todos os tipos, inclusive respiratórias, epidemias localizadas, né? Envenenamento de rios, deterioração de saúde, como eu falei, até mental, da física e mental de todas as pessoas da região. Aumento de crimes de toda a ordem, né? Crimes desde grilagem até prostituição infantil, violência contra mulheres, assassinatos, pressão, expulsão, usurpação de terras públicas, para não falar de usurpação de terras públicas, que é um crime também, e aí a gente está falando especificamente em relação a unidades de conservação e terras indígenas. A lista de crimes que acompanha essa descrição que você fez, que é do efeito espinha de peixe, né? Que tem o traçado principal da floresta, e aí tem todas as ramais, né? Estradas menores, ramais, vicinais que saem do traçado principal da floresta. O que acontece, além da degradação ambiental, que é vista, né, por cima nesse formato espinha de peixe, é a explosão de criminalidade em toda essa região, né? E aí a criminalidade ambiental e não ambiental, criminalidade comum contra as pessoas que moram nessas regiões. Para não falar de todos os outros problemas aí que a gente está conversando, de saúde pública, para não falar do que isso tudo gera em emissões de gases do efeito estufa, que contribuem com a mudança climática, que a gente sente em todos os lugares. Vocês sentem em Manaus, a gente sente aqui no sul do país também. O problema que vocês sentem respirando o ar de Manaus é o problema que a gente já está sentindo e que vem da degradação da floresta amazônica aqui na cidade de São Paulo também. Muito bem. Problema seríssimo. Eu acrescentaria, e me pareceu muito simbólico, o fato de, se eu não me engano, a última visita que o presidente fez a Manaus, na última visita, que era no auge do problema das queimadas, eu vi uma entrevista em que ele anunciou a criação de uma autoridade climática, que é justamente para controlar as emissões de gases do efeito estufa e controlar o clima do planeta, e na mesma oportunidade ele anuncia a conclusão da obra da BR-319, que são duas medidas absolutamente contraditórias, de novo, se todos os cuidados que a gente está falando não forem tomados para garantir uma boa obra para a BR-319. Infelizmente, a gente não tem precedentes de uma boa obra, uma obra cuidadosa, sustentável com o meio ambiente, nesse tipo de estrada, nesse tipo de empreendimento que cruza uma floresta como a Amazônia. Inclusive nos governos anteriores do PT. E na campanha ele já fez isso, o presidente Lula. Ele prometeu zerar desmatamento, ao mesmo tempo que ele prometeu construir a BR-319, que já é o maior pivô do desmatamento na Amazônia. Você que está ouvindo aqui a Band News, difusora e exclusiva, nós estamos fazendo uma entrevista, uma conversa aqui com o Paulo Bussi. Ele é advogado do Observatório do Clima, alguém que atua na questão da mitigância climática. Esse assunto tem tudo a ver aqui com a gente, aqui em Manaus, esclarecendo pontos que muitas vezes ficam nebulosos, são óbvios, mas em função dessa desinformação do poder político e econômico que, sabe, altera a informação para chegar na população e faz com que a população apoie, algumas vezes, o que vai lhe prejudicar. Isso é de extrema importância, esses esclarecimentos que a gente está tendo nessa conversa aqui com o Paulo Bussi. Paulo, a gente já tem aqui mais de meia hora de conversa. Eu quero lhe agradecer muito essa oportunidade que você está trazendo aqui para a gente por meio do Observatório do Clima, que é uma organização muito respeitada internacionalmente por sua atuação, atenção a detalhes importantes em relação a essa mudança climática, emergência climática que nós vivemos. E eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e também colocasse alguns pontos que eu possa não ter perguntado, não ter observado, mas que sejam importantes de pontuar neste momento, né, de esclarecer a população. Eu diria, mais uma vez, que não se trata de se opor a essa obra.
que, de um ponto de vista de desenvolvimento econômico, pode ser importante para a região. O que nós, do Observatório do Clima, colocamos é que, então, que a obra seja feita com todos os cuidados, com a natureza, com o meio ambiente, com as populações tradicionais, indígenas e não indígenas, que vivem na região. E isso não tem acontecido, isso não tem sido feito. Essa é a nossa reclamação. É por isso que nós ingressamos com essa ação civil pública, buscando uma liminar para impedir a continuidade da obra, tal como ela está colocada. Não se trata de se opor ao desenvolvimento da região, de se opor à obra, mas se trata de cuidar das pessoas que moram na própria região. E também cuidar do clima, também cuidar do meio ambiente, também cuidar do clima do planeta, que é algo que interessa a todas as pessoas que vivem na região, mas também que vivem no país e que vivem no planeta, porque o meio ambiente não tem fronteiras, não tem mapa, como a gente diz, né? É um problema de todos. E para não falar de temas que nem entraram aqui na conversa, mas que são importantes também, que isso é uma afronta, é um ataque à biodiversidade da região, né? Quer dizer, que não é só uma questão humana, é uma questão de todos os seres, todos os animais que vivem na região e que são afetados também, né? Os rios são afetados. Então, é realmente um problema muito maior. Sim, é interessante isso que você colocou aqui na consideração final, porque lá naquela cúpula de Belém, o único a fazer um discurso mais próximo disso, e o próprio país dele já trata a respeito dos direitos da floresta, né? Os direitos da floresta, de ela ter o direito de ser preservada e se defender da gente, né? Da nossa sânia, por riqueza, como diz Ailton Krenak, por comer tudo, né? Devorar tudo e daqui a pouco não ter mais nada para a gente poder se integrar, viver, né? É isso. Paulo, obrigada, mas... Grande prazer. A hora que precisar, a gente está à disposição. Obrigado pelo convite. A conversa foi ótima. Eu que agradeço a Solange, também nossa parceira aqui do Observatório do Clima. Gente, então foi isso. É mais um exclusiva sobre questão ambiental, questão climática, e a gente volta sempre com esse tema aqui. Até a próxima.